E glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito obrigado aos irmãos que nos conduziram nos louvores. O Senhor continue nos abençoando. Nesse momento eu convido o pastor Francisco, que vai assumir e trazer a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Obrigado, irmão, pela direção. Deus abençoe. Os irmãos aí no apoio também, muito obrigado. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós iniciamos um roteiro de estudos para a EBD com os irmãos, cuja temática geral é disciplinas espirituais. E na semana passada, nós perguntamos, o nosso subtema foi: por que devo crer na Bíblia? Semana passada, o nosso tema foi: por que devo crer na Bíblia? Então, o nosso primeiro passo foi: vamos definir a Bíblia. E nós vimos que na nossa nação não existe só um cânon das Escrituras. A Bíblia Católica, ela contém alguns livros a mais do que a nossa Bíblia. A Igreja Ortodoxa Grega também, ela tem outros livros. E nós temos muitos outros escritos religiosos de outras nações. Então, a pergunta foi: por que devo crer na Bíblia? E nós vimos aqui alguns argumentos. O primeiro versículo que nós lemos a semana passada foi Jeremias 22, 29, que diz: ó terra, 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 ouve o quê? A palavra do Senhor. E nós também falamos a semana passada, que a expressão veio a mim a palavra do Senhor, ela é muito abundante nos escritos proféticos. A palavra do Senhor veio a mim, disse o Senhor, não é? E o próprio Senhor, em Mateus 24, 35, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a pergunta foi: por que devo crer na Bíblia? E nós vimos alguns argumentos. Nós vimos que a Bíblia, ela por si só, ela se defende sozinha, tá certo? O segundo argumento que nós vimos foi as evidências dos manuscritos, que são abundantes. Nenhum livro tão antigo está tão super protegido, com tanta abundância, com tanto manuscrito, não é? Aproximando-se aí, só dos gregos, quase 6.000 manuscritos, sem falar em outras línguas também, né? O siríaco, o copta e etc. Nós falamos um pouquinho também, os irmãos lembram da sua mensagem. A Bíblia, ela tem uma mensagem de Deus para a humanidade. Não foi isso que nós falamos? E também falamos de um argumento chamado seu conteúdo. O conteúdo da Bíblia, ele é algo assim maravilhoso, porque ele se separa dos outros livros, de todos os outros livros. Como, por exemplo, nós citamos aqui os livros de autoajuda. Os livros de autoajuda colocam o homem num nível superior. Você pode tudo, a resposta está dentro de você, né? Você vai conseguir. Mas o conteúdo da Bíblia em si, ela não trata assim com o ser humano, mesmo sabendo que o ser humano foi criado à imagem de quem? De Deus. Mas houve a queda. Houve uma queda, não é? E o homem perde aquela condição original. Então, quando a Bíblia olha para o homem, ele coloca o homem no lugar, não assim, no sentido de rebaixar, mas de colocar Deus no patamar acima, que é onde Deus merece estar, e nós, seres humanos, reconhecermos a nossa condição diante de Deus, e assim Deus apresenta a solução para o problema da raça humana. Um outro argumento que nós vimos foi o argumento das vidas transformadas. Vidas transformadas.
E se você quer um exemplo de alguém que teve uma vida transformada pelo seu contato com o Evangelho de Jesus Cristo, você vá na frente do espelho que você vai ver alguém. Então, a Bíblia, ela é um livro que ela tem transformado a vida de bilhões de pessoas. Só no Brasil? Não. Todas as nações, em todos os planetas. Então, nós temos um livro nas nossas mãos, antigo, confiável, único. A Bíblia é única. E hoje, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho numa segunda pergunta, que parece muito simples, parece muito óbvio. Por que devo ler a Bíblia? Por que devo ler a Bíblia? Irmãos, isto faz uma diferença muito grande. E você vai ver que ler a Bíblia é um segundo passo apenas para você ter um relacionamento com a palavra de Deus. No fim do estudo, eu acredito que você vai perceber, vai discernir em qual nível você está no seu relacionamento com a palavra de Deus. Porque nós vamos ver aqui pelo menos 5 níveis. E para você atingir o 5º nível, você não pode saltar o primeiro nível. Imagine 5 degraus. Você não pula, você não consegue chegar no 5º. Então, por que devo ler a Bíblia? É a nossa proposta para essa manhã. Abra comigo em Romanos 10, que o Senhor nos dirija, nos ajude, nos capacite e que realmente as orientações da palavra de Deus tragam para cada um de nós grande ensino e no final nós veremos qual é o objetivo de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, irmãos, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Nós já sabemos que a fé genuína, a fé transformadora, a fé que nos leva a um relacionamento com Deus, ela deve ter a sua origem aonde, irmãos? Na Bíblia. Depois nós saberemos por que na Bíblia. Os irmãos já sabem. Mas ouvir é o primeiro nível. Quem nunca aqui ouviu uma pregação? Quem não tem ouvido pregadores? Quem às vezes não para diante de um pregador na televisão e ouve. A grande verdade é que o ouvir coloca você em primeiro contato com a fé que o Evangelho pode brotar na sua vida. Mas o objetivo de Deus, irmãos, não é parar só no ouvir. Aí olhe para mim. Você sabe por quê? Na igreja, a grande maioria dos crentes não conseguem desenvolver a sua vida espiritual, não conseguem amadurecer, mesmo muitas vezes tendo tanto tempo dentro de uma igreja. Por que será que alguns crentes crescem no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, amadurecem, tornam-se aptos para toda boa obra, enquanto que outros não, a grande maioria não. Por quê? A resposta começa nesse primeiro nível. Este é um crente que ele se relaciona apenas com aquilo que ele ouve. E os irmãos vão ver que a Bíblia nos alerta.
porque você não pode ficar suscetível a tudo que você ouve. O que você pode ouvir pode ser uma verdade, mas você também pode estar absorvendo uma grande mentira. Então corremos o risco, se ficarmos no primeiro nível, de nos tornarmos cristãos raquíticos espiritualmente, sem conseguir dar o segundo passo para o crescimento. O bebezinho nasce, começa no leite, vai se desenvolvendo, vai criando força, vai querendo se levantar, vai querendo andar, e você vai mudando a sua alimentação, fortalecendo ele. E com a questão de tempo, o que é que vai acontecer? Aquele bebezinho indefeso que era sustentado no colo, ele já começa a dar os seus primeiros passos. Então, houve um desenvolvimento. Ele saiu de um estágio e foi para outro. Então, nesta manhã, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é que você não deve ficar nesse nível da percepção, de apenas se contentar em ouvir um sermão no final de semana, ou até mesmo em casa de alguém. Esse não levará você a um crescimento espiritual maduro, para que você possa ir para o segundo nível. Então, o seu primeiro contato com a Bíblia, alguém pregou para você, você ouviu, tá bom? Aconteceu com todos nós aqui. Nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, chegou aos nossos ouvidos, o Espírito Santo agiu, operou, e nos levou ao nosso primeiro relacionamento com Cristo pela fé. Nós entramos pela porta, mas há um caminho, há uma jornada, há uma caminhada. A ordem de Deus para Josué disse: olha, levanta o povo, não temas, e vai possuir a terra que eu dei aos seus pais por herança. Josué não podia ficar parado ali esperando. Deus disse: levante e ande. Então, nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos estar atentos para a importância. Veja mesmo, antigamente os carros andavam com essa leia a Bíblia, não era assim? E tem uma empresa de ônibus aqui em Campina Grande muito conhecida, que ela tem, o pessoal são de origem cristã, e ela tem nos ônibus, leia a Bíblia. Quando você vai subindo na porta, está lá escrito. Isto é algo salutar, irmãos. Isso aqui é o segundo nível. É o segundo nível do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Você sai do nível da percepção, aquilo que você está ouvindo, e você entra no segundo estágio da leitura. Para quê? Para você fazer uma constatação. Você precisa constatar aquilo que está ouvindo. Percebe como é importante o segundo nível? Vocês lembram que os crentes de Bereia faziam quando Paulo pregava? Eles iam conferir aonde? Nas Escrituras, se estava de acordo. Então aqui está o segundo nível, irmãos. Você só poderá crescer espiritualmente na sua vida, ganhar forças, energias, conhecimento, discernimento, não é? Não apenas ouvindo. Precisa constatar, precisa ler. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, e vamos ver o que Paulo disse a ele. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A primeira frase, porque o verbo aí está dentro do nosso subtema, né? Porque devo ler a Bíblia. Encontraram? Olha a exortação de Paulo para o jovem Timóteo. Persiste em quê? Em ler. Ok?
Perceber o segundo nível do nosso relacionamento com a Bíblia? Ele não pode ficar limitado ao primeiro nível. Está claro até aqui, não está, irmãos? O nível do ouvir apenas não vai me levar a um crescimento, a um amadurecimento. Eu vou ficar sendo levado por ensinos diversos, doutrinas que eu nem sei se é a verdade, porque eu não estou constatando na Bíblia, eu não estou conferindo na Bíblia, eu não estou averiguando. Então Paulo diz a Timóteo: persiste em ler. Ok? Este é o segundo nível, tá, irmãos? Aí no final, quando chegarmos no quinto nível, aí você vai parar e pensar: em que nível eu estou no meu relacionamento com a Bíblia? Eu apenas sou um ouvinte? Qualquer vento que der de doutrina, você pode engolir, pensando que é a verdade da palavra de Deus, mas não é. Então o que é que você deve fazer? Constatar, perguntar àqueles mais experientes que se debruçam na palavra de Deus, porque não podemos negar que muitos crentes, muitos são apenas ouvintes e não demonstram assim nenhum grau de maturidade espiritual, mesmo tendo 40, 50 anos de igreja. Tem crente que nem a Bíblia direito, com esse tempo todinho, o culto termina e ele não consegue encontrar aquela primeira referência que foi dita na pregação. Isto é uma realidade. Você pensa que não, mas é. Tem muita dificuldade de ler a Bíblia. Mas o segundo nível é o da constatação. Você precisa investigar, você precisa consultar, você precisa tirar suas dúvidas. Ouviu algo, tem que vir para o livro de Deus e deixar ele orientar-nos. Mas falemos um pouco agora do terceiro nível, 2 Timóteo 2, versículo 15. Isso aqui vai ser o nível da investigação, do estudo em si, tá? Do estudo. Todo cristão, todo crente nascido de novo, ele deveria colocar em prática esses princípios de relacionamento com a palavra de Deus. Procura o quê? Apresentar-te a quem? A Deus. Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Entende como esse nível é importante? O nível do estudar as Escrituras Sagradas. Está dizendo assim: olha, apresente-se a Deus. Investigue, estude, se aprofunde, porque só assim, irmãos, o teu conhecimento vai te levar a um desenvolvimento, a uma prática, tá certo? E Deus formará ali alguém que seja apto para toda boa obra, para toda boa obra. Voltando para 1 Timóteo 4,15, eu quero mostrar a você o quarto nível. Esse é o nível da reflexão. Você sabe por que muitas vezes o pregador volta na semana ele retorna a semana passada para trazer à memória algo que falou? Porque a maioria de nós somos apenas ouvintes e esquecemos. Na quarta-feira você já esqueceu, não é? Porque são tantas ocupações, são tantas coisas no mundo, na vida, que apaga da nossa mente aquele estudo, aquela pregação que foi até impactante naquele momento, mas depois se apaga. A televisão. Por quê? Porque não para meditar, para refletir, para ficar ruminando, não é assim que ficar ruminando, pensando: Senhor, essa palavra, como posso aplicar na minha vida? Então o que é que Paulo diz no verso 15 de 1 Timóteo? Medita estas coisas
Ocupa-te nelas, para o que teu aproveitamento seja o quê? Manifesta a todos. Entende aqui a ligação de um nível a outro? Ouvintes, leitores, estudiosos, aí para refletir, para meditar. E você tem a semana todinha para refletir e meditar naquilo que Deus tem falado a você. Então, por que ler a Bíblia? Porque Deus fala conosco. Agora, Deus quer ficar apenas no primeiro nível? Não. A Bíblia está aqui exortando. Não quer ficar apenas no primeiro nível. Medita estas coisas, ocupa-te. Olha, o crente ele deve ter, se você não tem nenhuma ocupação, se ocupe das Escrituras Sagradas. Aqui é um mar, uma fonte que você nunca vai esgotar. Deus deseja que o crente, o seu filho, se ocupe de atividades espirituais. Então, por que o crente muitas vezes é tão raquítico espiritualmente? Porque é apenas um ouvinte, e se esquece na próxima semana que precisa ouvir mais um pouco, e ele não desenvolve. Quinto nível, você vai ver o que Jesus diz em Mateus 7:24. Este é o nível da ação, da prática. Nível da ação, da prática. Mateus 7. Encontraram? Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha o ouvir aí, não é? E o que, irmãos? E as pratica. Aqui é o quinto nível já, a prática, a ação. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa próximo à rocha. Então, irmãos, vejam como esses níveis de relacionamento com a palavra de Deus pode me mostrar, me revelar em que nível eu estou quando me relaciono com a Bíblia. Aqui está um segredo. E se você almeja praticar o que Jesus está dizendo, e deve, porque Jesus diz: olha, vós sois meus discípulos, se verdadeiramente fizerdes o que eu vos mando. A prática, o quinto nível, ele deve acompanhar todos esses níveis. Então, nesta semana, nós poderíamos, retrocedendo, perguntar: Senhor, em que nível eu estive contigo quando tomei a Bíblia em minhas mãos durante essa semana? Ou eu apenas ouvi o sermão de domingo, o pastor falou sobre a promessa de salvação, Bíblia em casa guardada, rede social ativada na mão, que é mais fácil, madrugadas, e a boca de Deus. Então, por que muitas vezes não é uma crítica, irmãos, não é uma crítica, consultar a rede social é algo normal hoje, nós usamos, mas o povo de Deus, ele está perdendo a boa prática de mergulhar no livro que saiu da boca de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nenhum livro tem essa proeza. O próprio autor do livro está presente. Mas, porque nós não crescemos, o segredo está aqui. Não damos os passos para alcançarmos um nível da prática.
Por isso que é uma disciplina espiritual. Você tem que ouvir, você tem que partir para a leitura, para averiguar. Aí vai se debruçar no estudo, fazer uma pergunta: o que está querendo dizer isso? Como eu posso aplicar a minha vida? Não é? Para quem o autor falou isso? Se aplica a mim hoje? Aí vai meditar. Quando você está no terceiro estágio, que você sai para o cotidiano, você deve estar vivenciando na prática aquilo que você está experimentando do seu relacionamento com a palavra de Deus. Você deve tornar isso uma ação no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, numa viagem. Você deve agir de conformidade com a palavra de Deus. Porque na prática, irmãos, todos nós precisamos viver o que Cristo disse no dia a dia. E nós devemos enfrentar leões, adversários bravios. A gente já levanta para uma guerra. Às vezes nós já levantamos no meio de uma guerra. E sabe, meu irmão, eu digo a você, a ordem de Deus para o seu servo é: levanta, anda. Pegou fogo, o navio está de cabeça para baixo dentro de casa, continua, batalha, porque a vida, irmãos, é uma grande batalha para todos nós. Não há nenhuma pessoa aqui neste salão que não enfrente um problema ou outro. O meu pode ser diferente do seu, mas todos nós temos algo em comum. Problemas é comum a todos nós. Uns no nível mais elevado, outros no nível menor. Mas a grande verdade é que, ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar orientações de Deus para enfrentarmos os dilemas e as demandas da vida. Percebam como é importante esses níveis. E você faz uma pergunta a você mesmo: Senhor, eu não saí do primeiro nível não. Se for, eu acho que não saí nem do primeiro nível. Eu estou muito contente em só ir lá e ouvir um pouquinho e volto para casa. Mas não esquece, não apaga, você esquece. Então, se você não voltar para o segundo passo, o que você ouviu vai se apagar e não vai ter nenhum efeito. É ler, estudar um pouco, meditar e colocar em prática. Tá certo? Então, isto é importante para a vida de cada um de nós. Precisamos realmente da palavra de Deus, saindo do nível do ouvir e entrando no nível da leitura. A pergunta seria: por que devo ler a Bíblia? Por que devo ler a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia, irmãos, ela é a revelação de quem? De Deus. Não é assim? Sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Pensemos um pouco nisso, irmãos. A Bíblia é a revelação de Deus, para nós. Deus revelou a sua palavra. E como foi que Deus revelou a sua palavra? Como foi que ela chegou até nós? Ela chegou até nós por intermédio de seres humanos. Deus usou seres humanos. Os irmãos sabem muito bem disso. Pessoas como você e eu, para entregar a sua revelação. E essa revelação ela foi escrita para o benefício, para a orientação. Ela foi registrada debaixo da orientação do Espírito Santo. E ela foi preservada, ela é preservada por Deus.
Nós estamos falando aqui de um livro antigo. Seus primeiros escritos remontam 3.400 anos. E mesmo assim, o nosso Deus, que escreveu para aquele povo primeiro, Ele fala conosco através do seu livro. Ele tem uma mensagem para transmitir, Ele tem orientações, não é? Ele tem algo para falar ao nosso coração, tão carente de Deus, mas que muitas vezes nós não conseguimos mais, devido às ocupações, termos um tempo e um espaço para a leitura bíblica. Que coisa saudável. A igreja de outrora se debruçava, queria ler a Bíblia toda. Mas a modernidade chegou, né? O pós-modernismo, muita tecnologia, mas isso com um pouco de disciplina, nós vamos conseguir vencer essas barreiras do comodismo, da falta de empenho e de querer realmente fazer a diferença. Porque Paulo diz: olha, Timóteo, para que o teu aproveitamento ele seja manifesto a todos. Você já viu aquele crente que você encontra ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, ele faz a mesma pergunta toda vez? Esse é o ouvinte. Ele não coloca os olhos na Bíblia para ler, estudar, meditar, e o Espírito Santo dá a ele a própria resposta que talvez ele esteja procurando. E eu devo ler a Bíblia também, irmãos, porque a Bíblia ela é inteligível. Ela é inteligível. A Bíblia, ela tem algo maravilhoso, ela nos compreende. A Bíblia nos compreende. Ela nos conhece. Ela sabe quem nós somos. E ela está adaptada às mais diversas situações de cada um dos seus filhos. A minha situação é uma, a Bíblia tem um conselho. Se a tua situação é outra, a Bíblia também tem um conselho, tem uma orientação. E a Bíblia, ela responde perguntas próprias do ser humano. São tantas perguntas, mas a grande verdade é que é nesse livro, que muitos têm abdicado de ler, de estudar, não têm encontrado a revelação que Deus fez de si mesmo e a solução que Deus apresenta para os nossos problemas, as nossas necessidades. A Bíblia, ela é inteligível, ela nos compreende. A Bíblia, ela entra no mais profundo do nosso ser. Nenhum outro livro faz isso. Você conversa com a Bíblia conversa com você. Que tal nas horas de crise, de angústia? Vá ler a Bíblia em voz audível. Pega um salmo, converse com um salmo, ouça você mesmo lendo a Bíblia. Deixe-a conduzir. Porque às vezes, irmãos, nós não cremos do que esse livro é capaz de realizar. Mesmo nós dizendo, é a palavra de Deus. Deus revelou para mim a sua palavra. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus, ele não pode corresponder conosco se em nós não há o mínimo de interesse com as suas escrituras, né? As suas escrituras. Então, por que devo ler? Porque, certo? Que a Bíblia é a palavra. Eu vi. Isso. A resposta de Deus. É isso mesmo. Uma característica do ser humano, né? Eu quero viver como eu quero e não como devo. E Deus orienta como deve viver, para no final dar tudo bem, ok? Então, muitas pessoas alegam ou até reivindicam que conversam com Deus e ouvem Deus falar. Está assim por aí. Agora, quando vai para a Bíblia,
Quando você argumenta dentro da Bíblia, aí você percebe logo, aqui tem alguma coisa que não está batendo não com o que essa pessoa, não é, está dizendo. Alto lá, fique lá com suas experiências, eu fico cá com a Bíblia e vou tentando me relacionar com Deus dentro das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque quem garante a você que a voz que ela está ouvindo é a voz de Deus? Quem garante a você que a voz que ela está ouvindo é um anjo que veio da parte de Deus? Quem pode garantir isso? Você percebe porque Deus deixou as Escrituras e colocou nas nossas mãos? Que Ele disse, olha, pode consultar, viver aí que vai dar certo. Aí é garantia. Por isso que Ele revelou, registrou e preservou, para a mensagem não se perder. Entende? Para a mensagem não se perder. Então, além da sua antiguidade, a Bíblia, ela tem sobrevivido a todo tipo de ataque por milhares de anos, irmãos. Pense no livro que sofre todo tipo de ataque. Todo tipo de ataque, irmã Márcia. Ela já foi atacada pela crítica moderna e é atacada pela crítica moderna. Os ateus atacam ferozmente a palavra de Deus. A Bíblia ela já foi queimada em muitos países. A Bíblia já foi abolida da história. Tudo isso aconteceu com a Bíblia. Ela é proibida em alguns países, e ainda hoje em alguns países a Bíblia é proibida. Pois não, irmão Luiz? Isso. Isso. Manipulam a Bíblia, não é? Torcem a Bíblia, mas a grande verdade continua. O livro mais vendido e lido e procurado no mundo. Pois é. Desatualizada. Será, hein? O filósofo francês Voltaire. Ele era um ateu crítico da Bíblia, muito crítico. Antes de morrer em 1778, ele afirmou com muita convicção que a Bíblia seria ultrapassada. Ele disse assim: o avanço do conhecimento com a evolução do ser humano, a Bíblia ficará obsoleta e não teria mais qualquer valia ou aceitação. É um filósofo francês. Com certeza. Jesus disse o quê? Passará o quê? Mas as minhas palavras, aí eu pergunto, cadê o filósofo que falou isso? Ele passou, e isso não aconteceu, o que ele previu, e passados mais de 230 anos após a sua morte, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e lido do mundo, irmãos. É o livro mais influente em todo o mundo. Pois não, irmão Luiz? Isso. Pois é. A arqueologia está por aí, vem e descobre muita coisa, né? Que mostra as evidências. Exato. Pois é. Olha, a Bíblia foi escrita por pessoas de uma cultura muito antiga. Nós sabemos disso. Cultura muito antiga, que não existe mais, as pessoas não existem mais. E muitas coisas daquela cultura, quando eles escreveram, também mudou, não é? Mas as Escrituras foram inspiradas por quem? Pelo Deus eterno. Pelo Deus eterno. E o que Deus disse a essas pessoas há milhares de anos, é o mesmo que Ele nos diz hoje. Por exemplo,
amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não vem lá da antiguidade? Deus disse a eles, Jesus disse aos seus apóstolos, e está aqui na Bíblia. Por quê? Porque o Deus das Escrituras Sagradas, mesmo o seu povo que escrever e registrado, já tendo morrido e passado, o Deus que exatamente inspirou a Bíblia, Ele é eterno, atemporal, não é? Mesmo Deus lá do Gênesis 1:1, Ele é, Deus é. Alguém diz assim, Deus não existe, Ele é, Deus é. Porque se Deus existe, você tem que provar que existe, né? Deus é diferente. Você nem pode provar que Ele não existe, mas também não pode provar que Ele não existe. Mas se você diz assim, rapaz, Deus é, ponto final. Eu sou o que sou. Não foi o que Deus disse a Moisés? Eu sou o que sou. Então, quando as pessoas leem a Bíblia, note se eu estiver equivocado agora, eles se veem naquelas páginas. Já percebeu isso? Quando você lê a Bíblia, ela parece que está falando diretamente com você, comigo. Não é assim? Isso é algo que é divino. Você não tem como entender isso se não for pela obra de Deus. Por exemplo, problemas. Você procura onde? Uma resposta, uma palavra. Você vai para a Bíblia. Rapaz, me dê um versículo aí, me dê um texto aí que me ajude aqui. Eu estou enfrentando uma luta tão grande. Já ouviu alguém dizer isso assim? Então, quando as pessoas leem a Bíblia, elas se veem naquelas páginas, elas veem seus problemas sendo tratados e encontram soluções para os seus dilemas. Você quer ver as experiências de homens de Deus tocar profundamente na sua alma, no seu coração, como se fosse você vivendo a experiência? Vá para os Salmos, livros poéticos. Me diga muitas vezes se você não disse assim, Senhor, você está numa aflição muito grande, aí você diz assim, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, em Ti confio. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, né? Mas Tu não serás abalado. Tiver numa crise, vá ler Salmos e ore Salmos. Se não estiver conseguindo nem orar, vá para o 23, vá para o 18, vá para a Bíblia, abre a Bíblia, converse com ela, deixa ela conversar com você, passe um tempinho com ela, ore e peça ao Espírito Santo força. Você tem que aprender a lutar, é ou não é? A arma Deus já colocou na mão, tem que aprender a lutar. Então nos vemos, encontramos os nossos dilemas e, num certo sentido, os problemas do homem moderno com suas questões existenciais são atemporais. Exemplo, uma pergunta que o homem nunca deixou de fazer e não vai deixar até encontrar Ele. De onde viemos? É a grande pergunta. Qual é a nossa origem? Aí não tem as explicações, tem o criacionismo e tem, né, o naturalismo, tentando explicar a origem. Não é assim? Assim. Tá certo? De onde viemos? Outra pergunta que é pertinente em todos os tempos, em todas as épocas. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí vem a terceira, que gera um outro dilema. Para onde estou indo? Entende? Agora, seja sincero. Na Bíblia nós encontramos as respostas? Confiáveis, sim. Tem respostas lá fora? Tem. Mas, irmãos, completamente fora da lógica, sem sentido. Há alguém que diz que veio né? Outros dizem que acabou aqui, parou. Mas a Bíblia não orienta assim. Jesus não fala assim. Então nós temos que ter Jesus Cristo no centro da nossa atenção e comparar tudo com o que Ele diz e ensina. Esse é um dos segredos para o crente andar nesse labirinto que é o mundo, em todos os sentidos, religioso, filosófico, não é? Acadêmico, que são hostis a Deus, a sua palavra. Os nossos jovens chegam lá inexperientes,
Aí eles colocam logo um verdão, uma chave. Ah, se Deus é amor, por que tanto sofrimento, por que tanta dor? Ah, o nosso jovem emudece, muitas vezes se cala. Por isso que, conversando com Douglas, nós vamos trabalhar essa temática. Por que tantos jovens abandonam a fé? Não é? Tem alguns motivos, tem algumas estatísticas, que talvez eu traga numa escola dominical aqui para os irmãos, para nós entendermos por que a igreja perde essa batalha. Uma estatística mostra que o nosso jovem, ele passa em média na igreja, na semana, quanto tempo? Quase nada. Quase nada. E não é um culto com pizza para jovem que vai sustentá-lo lá na guerra lá fora. A estatística mostra que quando os pais desses jovens são assíduos na igreja, eles permanecem firmes 93%. Quando apenas um é assíduo, já cai para 73%. Quando os dois não são, já reduz para 73%, eu falei, não foi? Para 53%. Então, quando ele chega lá fora e se depara com a guerra, aí ele baixa a cabeça. Você diz, a culpa é da igreja? Não. Há uma série de fatores. E às vezes ele se converte lá e morre servindo o Senhor e a família nunca se converteu, eu sei, é uma verdade. Há o quê? Há a culpa em todas as áreas, não é? Há uma culpa em todas as áreas, porque você precisa ver alguns fatores. Primeiro, o exemplo dos pais em casa influencia demais, demais. Tem pai, tem mãe que às vezes chega desesperado na escola dominical, que não consegue conter o pequenininho em casa e pensa que a igreja em meia hora, uma aulinha ali, vai consertar durante a semana todinha. A criança passa uma semana em casa e passa 40 minutos na igreja, uma vez só no domingo. Tu acha que isso é alimento suficiente para... né? Então é todo um conjunto, entendeu? Todos são responsáveis, principalmente eles também. Por quê? Por quê? Querem um culto de quê? De pizza, entretenimento, e a gente pensa que é isso que sustenta jovem na igreja. Não é, irmão? São esses níveis aqui que tem que ser trabalhados. Aqueles pequenininhos que começaram com instruções desde a escola dominical e foram passando classes a classes, eles se tornaram professores, professoras, pastores, líderes no trabalho. Por quê? Toda uma, né? Passando de nível a nível. Mas é só para a gente ter uma ideia. Por que o abandono? Porque falta o quê? Falta esse compromisso do próprio jovem com a leitura, com o estudo, esses níveis. Então nós percebemos que eles estão no primeiro nível. Vêm, escutam, depois acabou, passou. Se você perguntar depois do culto alguma coisa, rapaz, qual foi o tema de Deus? Nem lembro. Eu não lembro não qual foi. Qual foi o versículo que a gente leu? Rapaz, parece que foi. Aí fica perdido. Mas isso não é uma crítica não, tá, irmãos? É só uma constatação, é uma realidade, porque a gente vê a demanda. Essa conferência ela vai ter esse tom, porque tantos jovens abandonam a fé. Dentre muitos, a pouca interação com a palavra de Deus, eu acho que é o principal fator. Né? Todos nós queremos saber qual é a nossa origem, todos nós queremos porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não é assim? Porque aquela pessoa tão boa sofre tanto? Não é um dilema, não é difícil explicar isso. Quando você vive dentro de um contexto, você diz, Deus é amor. Deus é amor. Aí você se depara com sofrimento. E Deus? Não é um dilema? É um dilema, tá certo? O que há depois da morte? Como manter o casamento? Como lidar com questões financeiras? Qual é o lugar de cada um neste mundo? Qual a vocação de cada pessoa? E questões similares. Então, esses questionamentos são eternos, sempre acompanharam e acompanharão a humanidade. Nós teremos grandes dilemas, tá bom? De vermos muitas vezes nossos filhos, nossas filhas longe da fé. Claro,
pode abandonar a fé, pode negar a fé. E você às vezes diz, mas, né? Às vezes você fica se culpando, mas a culpa às vezes não é sua. E às vezes faz parte também de todo um conjunto. Um conjunto. Ok? Assim, o que Deus disse, irmãos, para um hebreu há 3.000 anos, no coração da Palestina, num certo sentido, é o mesmo que ele nos diria hoje. É o mesmo que ele nos diria hoje. É o mesmo que ele nos diz, guardado as devidas diferenças de cultura, de língua, de situação específica, mas basicamente é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. A quem Deus disse assim, mandou registrar: honra teu pai e tua mãe, há mais de 3.000 anos. Foi a Moisés? É o mesmo que Deus diz hoje? Claro, né? Sem dúvida nenhuma. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, e a Bíblia também trata, porque devemos ler, porque ela trata de um tema que sempre foi importante para o ser humano, a questão da sua identidade. A questão da sua identidade. O que sou eu, o que estou fazendo aqui, por que sou assim, qual é a possibilidade de me reconciliar com Deus, se é que Ele é Criador, se é que Ele existe, qual é o papel de Jesus, né? Até que ponto eu realmente preciso ter um relacionamento com Ele, o que acontecerá comigo depois da morte, são questões que sempre acompanham a humanidade, e a Bíblia, ela traz essas respostas. Então, por que ler? Porque você encontra as respostas, você descobre por que você está aqui, quem lhe criou, qual é o propósito dele, e para onde você está indo. Então, irmãos, a Bíblia, ela dá uma resposta satisfatória a todas as questões difíceis, a do mal, por exemplo, a da dor, difícil, mas ela dá uma resposta satisfatória. A Bíblia fala de Jó, a Bíblia fala de José, não sei quantos anos preso, mas o sofrimento maior, nenhum se compara com o que aconteceu com Jesus na cruz. Então, ela trata do problema do sofrimento. Pode ser aceitável para o ser humano? Não, mas ela trata. E a resposta dela é satisfatória. Quando você ouvir falar em sofrimento, você está sofrendo? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Aí você vai ver o que é sofrimento, né? Abandono, sofrimento, sede, escuridão, sozinho, dor intensa, crueldade no limite máximo. A Bíblia dá uma resposta satisfatória para o problema da dor. E talvez muitos de nós morremos numa situação de dores intensas, gritando no hospital, como acontece com os santos, e com outros não, morrem serenamente em meio à dor, transmitindo ali uma paz que o médico, a enfermeira, os profissionais olham e dizem: rapaz, parece que ele diz, parece que morreu sorrindo. Não é assim, muitas vezes. Então, nenhum outro livro, irmãos, pode substituir a Bíblia. Ela é uma obra literária única. É o único livro que foi dado, de fato, escrito por inspiração do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos. O livro de Deus, o livro do Criador do universo, aquele que falou, que se revelou, né, que dirigiu homens para registrarem, preservou. E você agora, depois de tantos milênios, você se sentar, tomar esse livro na sua mão, e esse livro falar com você como nenhum outro faz, isso é um milagre, é sobrenatural, não tem outro livro, né? Então, por essa razão, aquilo que está escrito em suas páginas é o que Deus gostaria de nos dizer. O que está escrito nas páginas da Bíblia é o que Deus justamente gostaria de nos dizer. É por isso que Deus espera. Paulo disse a Timóteo: olha, persiste em ler. Por quê? O que você está lendo ali é a palavra de quem? Isso despreza o valor dos escritos humanos?
Há muita boa literatura no mercado que devemos ler. Mas a Bíblia, irmãos, é insubstituível. Ninguém suplanta o livro de Deus. Tem mudado a vida de bilhões de pessoas. Conhecemos casos e mais casos de pessoas que, ao ler e ouvir o texto bíblico, tiveram sua vida transformada. Isto é uma realidade que está presente. Então, aquele grande lema antigo, leia a Bíblia, ele deve permanecer hoje. A Bíblia tem uma mensagem de Deus para nós. Na Bíblia, Deus fala conosco. Ele fala a nossa alma, o nosso espírito. Ele orienta, Ele ensina, Ele exorta, Ele corrige, Ele repreende. Ele dá norte na nossa caminhada aqui. Então, por que é importante ler? Porque nós estamos diante aí de tantos ensinos e conselhos, e com o avanço das mídias sociais, conselheiros para todo lado. Às vezes vem de um movimento herege, e você não tem um discernimento, você não sabe nem o que é que está degustando, e às vezes compartilhando com o outro, um erro. Por isso que eu sempre digo assim, você quer compartilhar algo? Compartilhe algo direto da Bíblia. Pega um texto bíblico e tu nem sabe o que aquele versículo pode falar, né? Frases são importantes? São, às vezes dão um norte para a gente, claro. Não são, mas nada substitui a palavra de Deus. E isso só é possível porque a Bíblia é a palavra de Deus, o sopro de Deus. Então, dito isso, nós voltamos para uma aplicação prática na nossa vida, que é a questão dos níveis de relacionamentos com a Bíblia. Níveis de relacionamento. E eu dei para os irmãos aqui 5 níveis. E nós devemos perguntar a nós mesmos, Senhor, em qual nível estou aqui? Eu sou apenas um ouvinte? Ou eu leio as Escrituras? E depois de ler, eu dou um terceiro passo, que é estudar, investigar, averiguar. Depois eu medito no que o Senhor falou comigo. Eu fico degustando isso, para que em oportunidades, em tempos oportunos, eu possa viver na prática o que a Tua palavra é em mim e é para mim. E por último, Jesus disse, coloque em prática o que eu estou falando. Na palavra de Deus, nós encontramos claramente esses 5 níveis, né, de relacionamentos que pode mudar um pouco o nosso comportamento. Nós podemos sair de um nível para outro com a ajuda de Deus, desde que queiramos desenvolver, crescer, andar um pouco mais, sair daquele nível, né? O desejo de Deus não é um crescimento? É ou não é? É, não é? O desejo de Deus não é um amadurecimento? Paulo não ora para que as igrejas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? E o grande exemplo que nós temos, os crentes de Bereia, quando Paulo falava, eles iam investigar, eles iam ler, eles colocavam os olhos naquilo que eles estavam ouvindo. Então, quando você começa a ler, a sua percepção, ela ganha, ela vai ampliar o seu nível. Opa, peraí, você escuta algo e rapaz, não é isso que a Bíblia diz não, porque você já ouviu, já leu, já estudou, isso aqui está fora, isso aqui está fora. Vamos dar um exemplo prático no mundo religioso. Chega uma TJ e diz, olha, o Espírito Santo é a força ativa de Deus, tá? Não é assim? Negam a divindade dele, não é assim? Mas Jesus disse que ele é o consolador, que ele ensina, que ele guia. Aí eu fico com quem?
em que Jesus chama ele de Consolador, enquanto eles chamam da força ativa de Deus. Ele diz: olha, quando eu for, enviarei o Consolador, e ele vos ensinará, lembrará, guiará em todas as coisas. Aí nesse labirinto aqui, entre eles e o que está aqui, o que Jesus falou, meu irmão, sem dúvida é o que Jesus falou. Amém, irmãos? Então que o Senhor nosso Deus nos ajude, e vamos fazer aí uma reciclagem dos nossos níveis de relacionamento com a palavra de Deus, e ver em que níveis estamos, e podemos melhorar, não podemos? Podemos avançar um pouco mais. Pois não, irmão Luiz? Certo. Isso. Isso. Pois é, eles tentaram negar, acharam uma contradição, mas depois foi comprovada a veracidade, né, do registro. É isso mesmo. Pois é, irmãos, a crítica à ciência, a falsa ciência, ela se debruça em negar as Escrituras Sagradas. E nós nos debruçamos em amar as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, né? E ouvindo, lendo, estudando, meditando, praticando, para que o bom nome de Deus, a sua honra e a sua glória, seja manifesta onde estivermos, no meio deste lugar. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Estarão, inclusive, eles vão estar ausentes, né, os nossos jovens, na parte da noite. Pedro pediu para orientar aí ao pessoal que está à noite na direção do louvor, que desse um ensaiado agora pela manhã, para dar tudo certinho à noite. Tá bom? Então vamos nos dirigir a Deus em oração, vamos agradecer ao Senhor, pedir a nossa irmã Robéria, que ore agradecendo ao Senhor. E à noite, se permitir, nós estaremos aqui, tá? Voltando para aquela terceira frase de Jesus lá na cruz, uma provisão para a sua mãe. Orem nesse sentido para que Deus possa falar aos nossos corações. Oremos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva e eficaz, que ainda hoje, Senhor, nos ensina, nos orienta, nos exorta a estarmos sempre em comunhão contigo e a andar, Senhor, segundo o teu coração. Sedimenta, Senhor, essa tua palavra no nosso coração. Amém. Nos faz levar a sério os conselhos da tua palavra, porque se fizermos assim, nós estaremos agradando a ti. Amém. E este é o desejo do nosso coração, ser agradável a ti. Ó Senhor amado, obrigado por este momento precioso de aprendizado da tua palavra. Dá ao teu cérebro sabedoria e discernimento a estar orientando-nos com relação a cada dia mais santificar-nos na tua palavra, que nós possamos ser agradáveis a ti. Ó Senhor amado, solta o nosso coração. Vai ao coração, Senhor, daqueles que estão entristecidos, preocupados, aflitos, Senhor, com as turbulências dessa vida. Consola e conforta mediante o teu Santo Espírito, porque só em ti, Senhor, nós encontramos um consolo para a nossa alma. Nós pedimos que abençoe também os nossos jovens que estarão, Senhor, prestando o Enem neste dia. Que o Senhor traga-nos à memória tudo que é estudado, para que eles sejam bem-sucedidos, Amém. tudo de conformidade com a tua palavra. Perdoa nossos pecados, Senhor, nos dá uma tarde debaixo da tua proteção e misericórdia. E à noite que possamos estar aqui para continuar dedicando a ti, Senhor, tudo que as nossas almas
Amém. Na parte da tarde, se você assentar no seu coração, convide alguém, um amigo ou uma amiga, tá certo? Pode ser que encontre um coração desejoso de chegar na casa de Deus. Vamos encerrar a live agora, mandar um abraço para o pessoal que está em casa, mandar uma saudação em nome de Cristo, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, e logo mais às 18 horas estaremos retornando aqui para cultuarmos o nosso Deus, louvarmos o seu bom nome. Deus abençoe a todos e até logo mais. Então, nesse momento a nossa live está encerrada, e que Deus jovem